Saudações, amigos tripulantes. Samuel Fogaça aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu quero falar com você que já tentou de alguma forma criar uma automação simples, assistiu algum vídeo na internet, copiou, seguiu o passo a passo e na hora de usar ou implementar isso para o seu cliente, nada funcionou. Então, eu quero falar com você. E o pior de tudo isso, o cliente fica esperando ou a sua rotina ali, tudo que você precisa, está esperando de alguma forma algum resultado, o seu fluxo todo quebrado, você não sabe o que está acontecendo, como resolver, né? Eu quero mostrar para você hoje o porquê que isso está acontecendo, por que que você está travando, né? E como resolver isso sem você virar programador. Olha só que legal, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Samuel Fogaça, mais uma vez. Eu atuo na área de engenharia de software já há algum tempo. A gente tem uma software house, tenho muitas referências no dia a dia, não só com automação, mas com desenvolvimento de software. E eu quero ajudar você, mesmo sem conhecimento algum de programação, como criar as suas automações com N8N ou com qualquer outra ferramenta, de uma forma em que você compreenda o que você está fazendo sem dificuldade. Fechou? Então, qual que é o problema real, então, que às vezes muitas pessoas enfrentam? E eu vou te dizer que o problema não é nem a falta de esforço, tá? É sobre o que você tenta automatizar. Muita dificuldade, a grande realidade hoje é que as pessoas elas não têm clareza do processo em que elas estão tentando desenvolver do fluxo, do processo ali que elas precisam automatizar. E isso se torna um padrão para tudo. Às vezes, não só na área da tecnologia, eu falo no sentido também de você estar à frente de uma equipe, liderar alguma coisa nesse sentido, você acaba tendo essa dificuldade de clareza no processo. E isso vai dificultar o quê? No resultado que você espera. Então, na internet, com robôs, com automações, não muda o processo. Você precisa ter clareza. E quanto mais claro do seu processo, muito mais assertividade, muito mais precisão no resultado você obtém. Tá? Então, é, primeiro passo, você precisa se perguntar: o que que eu quero automatizar? Eu quero atender mais rápido meus clientes? Eu quero organizar as minhas vendas? Eu quero criar algo simples, mas que funcione, né? Esse algo simples, eu quero simplesmente enviar um e-mail para o cliente toda vez que eu fechar a venda, ou eu quero enviar, sei lá, uma mensagem de agradecimento, já com a pesquisa de NPS para esse cliente, todo momento que você conclui ali essa venda, né? Finaliza essa venda dentro do seu processo. Então, é ter essa clareza, porque através disso você vai, de fato, criar, né, um fluxograma desse passo a passo, saber de fato quem entra, quem sai, quem que decide, em todo esse aspecto. Então, isso é muito importante para você poder o quê? Ter esse pensamento lógico, porque como a gente está tratando de máquina, máquina ela não é tão, ela é burra. Você precisa ter essa clareza para poder direcionar da forma correta o que, que ela precisa fazer. Ela tem uma alta capacidade e a alta capacidade de inteligência, de entendimento daquilo que você tem clareza para apresentar para ela. Então, é importantíssimo isso, tá? Qual que vai ser o resultado disso? Se você não tiver, de fato, essa clareza. Fluxos quebrados, atendimento bagunçado e frustração constante. E eu vou te falar, não precisa ir nem muito longe. Se você não tiver essa clareza e se tiver colaboradores ou liderados à sua disposição, vai ser da mesma forma. Por quê? Porque tudo há uma necessidade de entender bem o que está fazendo, tá? Só que fica tranquilo, eu quero te apresentar os erros comuns, né? Qual que é o erro comum hoje, né? O erro mais comum é acreditar que a automação é o quê? Decorar clique, copiar fluxo pronto. Às vezes está assistindo um vídeo no YouTube e desse vídeo no YouTube o cara ensina todas as paradinhas, só que
lá no dele funciona e no seu não funciona, né? Então, esse é um erro comum, acreditar que a forma que a pessoa está ensinando, ela vai salvar suas vidas. E não. Por isso que é importante ter essa clareza, né? Assistir várias horas de vídeo e ensinando, explicativo, usar, mas nunca procurar compreender todo o processo, né? Para poder avançar nisso. Isso transforma a sua automação ou aquilo que você está direcionando o seu processo num bicho de sete cabeças. Então, é muito importante você ter essa clareza, porque até mesmo que você não tenha o conhecimento de tecnologia ou de qual ferramenta você vai usar para poder fazer esse fluxo, essa automação acontecer, você, você precisa ter essa clareza, entende? Então, é isso que eu quero transmitir para você nesses erros, né? É um erro muito comum. Outro erro muito comum é você acreditar, né, que você não tem capacidade suficiente para poder, de fato, né, criar e construir essa automação. E aí que entra um grande desafio, porque a ciência ela comprova para nós que nós somos 99,99% igual. Então não é falta de capacidade. É sobre, às vezes, você não tem o tempo, não teve o tempo suficiente para poder entender melhor, não tem informação suficiente para poder fazer isso acontecer da forma correta. Então, não se menospreze nesse sentido. Então, o que eu quero te dizer? Isso tudo não é um problema. É que ninguém te ensinou lógica de programação antes, lógica de lógica, né? Em termos de lógica, o que é uma lógica? Lógica são condições, são forma de pensar de uma forma mais estruturada, né? Falando aqui de uma forma simples. Lógica é isso. É você pensar de uma forma estruturada sobre o que você precisa. Primeiro, vamos pensar numa receita de bolo. Isso é muito usado dentro da programação. Para você, receita de bolo e o modo de preparo. É muito simples. Para você criar fazer um bolo, você precisa ter ali tantas xícaras de trigo, tantos ovos, quantidade correta de ml de água, de óleo, e assim sucessivamente. Depois que você faz ali o ingrediente, você precisa mexer por tanto tempo. Depois, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se não fizer, vai acontecer outra coisa, né? Aí vem a parte do tempo de forno que precisa. Se não colocar no grau certo, ele não vai assar da forma correta. Então, é pensar de uma forma lógica. Isso é lógica de desenvolvimento, lógica de programação, tá? Então, vamos dizer assim, uma metáfora bem simples aqui para te deixar numa mesma régua de entendimento sobre essa lógica. Então, você entendeu isso, se torna muito mais simples para você começar a avançar para o próximo pilar que eu quero tratar com você, que é a lógica do agente. Então, pensa só num funcionário novo, né? Você não joga tudo na mão dele para ele executar, né? E fala para ele, ó, se vira aí, dá o seu jeito e faz o negócio acontecer. Você vai trazer todo um contexto para ele, vai trazer todo o conhecimento necessário do que você já aplicou, do que você já fez. Para quê? Para que ele comece a pegar um pouco de consciência e haja de acordo com o que você precisa e entregue o resultado que você contratou. Então, esse entendimento ele é muito importante justamente por conta disso. Então, quanto mais contexto você gera, muito mais melhor vai ser. Não existe mais melhor, né? Mas muito mais vai ser bem eficiente a resposta que ele vai estar trazendo para você. Então, isso é de grande valia e vale muito a pena você compreender isso, tá? Então, você explica para ele o que ele recebe, o que ele precisa analisar, qual que é a decisão que ele precisa tomar, qual que é a resposta que ele vai dar. Então, tudo isso é importante para quê? Para que você traga toda essa lógica para o seu agente. Porque uma criança é um funcionário novo, ele não entende o que você precisa. Ele sabe executar se você passar a instrução correta, mas ele não sabe o que você precisa. Então, você precisa munir isso, né? Então, um agente de IA, ele funciona exatamente assim. Ele não é mágica. E esse é um problema muito grande hoje, principalmente para quem é microempreendedor,
para quem é pequeno empresário, ou para quem é iniciante aí de automação e quer vender isso para outras pessoas. É achar que colocou lá um comando simples para IA, ou que copiou da internet e aquilo ali vai ser a solução para o mundo. Não, você precisa compreender o que está acontecendo. Por quê? Quanto mais consciência você tem para explicar para a inteligência artificial que vai ser importante ela fazer, muito melhor vai ser o resultado e a forma que ela vai agir. Beleza? Então, IA é um processo bem explicado para ter uma decisão automática. Ele, por si, vai começar a pensar a partir do momento que você tem aí consciência do que você está passando para ele. Tá? Então, uma aplicação prática, na prática, isso vai significar o quê? Né? Para quem está querendo aí criar as suas próprias automações para o seu negócio ou para vender para outro cliente. Né? O agente que responde clientes com regras simples, um fluxo que organiza os pedidos antes de você olhar. Olha só, são simples a forma de entender isso, né? Processos que funcionam mesmo sem você estar online. Essas são as maravilhas de quando você tem processos bem validados, né? Experiência muito legal aí com inteligência artificial, até mesmo com desenvolvimento de equipe, para poder tornar isso muito mais eficiente. Eu quero te convidar, antes de encerrar aqui esse vídeo, mas para você se inscrever no nosso canal, curta aí, compartilha. Se você teve alguma experiência de algum fluxo que você copiou e ao mesmo tempo não conseguiu avançar nisso, isso é muito importante. Então, é, comenta aí embaixo. Vamos ser amigos, né? Vamos conversar mais sobre isso, porque isso é importante, né? E eu estou aqui para te servir, para te ajudar e ajudar aí na sua caminhada, né, do dia a dia, né? O que isso reflete, né? Tudo isso que eu estou te apresentando, você não precisa ter conhecimento nenhum de programação, zero código, zero dezenas de ferramenta, um papel. Vou mostrar para você um papel que você desenhar o fluxo, você já começa a ter aí muito mais entendimento do que pode ser, do que pode ser feito e não. Vou mostrar aqui, ó. Olha só. Então, pensa só comigo. O tanto de oportunidade que você pode ter, ó, em papéis bem estruturados, com fluxos bem organizados. Quer ver? Tem mais anotação aqui. Olha aqui. Isso aqui é uma modificação que eu vou fazer em um produto que eu tenho. E olha lá, eu tenho tudo desenhado aqui, o que pode ser feito. Nada de programação. Simplesmente tirei da minha cabeça e estou trazendo para o papel para quê? Para que ele facilite esse processo. Então, pensa só no quanto que você pode fazer de ajuste aí, justamente só para poder, né, é, fazer o negócio acontecer. E depois, se você não tem conhecimento, ou se você quer fazer por conta própria, aí você precisa o quê? Estudar a ferramenta que você vai usar para fazer essa automação, ou contrata alguém que faça isso para você sem muita dificuldade, entendeu? Automação boa é aquela que tira o peso da sua cabeça e que não vira mais um problema. Então, assim, imagina só, você está querendo criar algo ou está querendo fazer algo para o seu cliente para agilizar a vida dele, você faturar o seu dinheirinho ou ganhar mais dinheiro na sua empresa com automação, só que isso acaba virando um bicho-papão e tira o seu sono todas as noites, né? Então, é extremamente importante ter esse entendimento. Então, para a gente encerrar o vídeo aqui, o que eu quero trazer? Então, a inteligência artificial, na grande realidade, né, ela não é uma tecnologia, ela é uma gestão bem pensada e executada por máquinas, né? Então, quanto mais clareza você tem da sua gestão, quanto mais entendimento você tem dos processos, muito mais vamos dizer assim, a máquina aqui ela vai usar do poder que ela tem hoje, que está fenomenal, o poder da máquina aí para poder nos ajudar no dia a dia, a fazer o quê? A executar com precisão e trazer o resultado que a gente espera. Então, quando você entende o processo, a ferramenta ela se torna apenas um detalhe
para que você tenha o seu resultado da forma correta e da forma que você precisa. Então, te agradeço por esse momento, por esse tempo que você tirou aí para me ouvir. Compartilha isso com seus amigos, tem os grupos aí de inteligência artificial. Isso eu acredito que é muito pouco falado na internet, porque a gente vê muitas pessoas só ensinando fazer, mas poucos trazendo à tona do que você precisa para poder, antes disso, para poder construir essa automação. Então, vale muito a pena aí você entender que não precisa de tanto conhecimento, só precisa de um caderno com uma caneta e tirar para fora tudo essa informação que está embaralhada aí na sua cabeça para poder fazer isso acontecer da melhor forma possível. Fechou? Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Gratidão. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Um abraço.